O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir a teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu a barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes. Pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciamos mais uma semana e desejo a todos uma semana feliz, abençoada, próspera, cheia de graças, vitórias, conquistas e realizações. Hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto de 2020. O Evangelho de hoje, muito conhecido por todos, nos fala da fé, a necessidade, uma esperança a respeito daquilo que não se vê. Também gosto de dizer que a fé é uma trança de 3 fios: o fio da oração, o fio da ação e o fio da obediência. O primeiro fio dá fruto aos outros 2, pois através da oração aprendemos a agir conforme a vontade de Deus. Através da oração aprendemos a amá-lo, e somente no amor somos obedientes. Jesus alimentou a multidão e pediu aos discípulos que seguissem à sua frente. A vontade de Jesus é que possamos ir à sua frente, preparar o caminho. E nesse caminho que preparamos para Jesus, nós nos fortalecemos. Nesse caminho que íamos à frente, que vamos à frente, que somos orientados a ir à frente de Jesus, ele serve para nos formar, para nos fortalecer e para contar com Jesus.
diante da tribulação do mar, do vento. Eles viram Jesus caminhando sobre a água do mar. Ficaram aflitos, desesperados. Mas Pedro teve a atitude de falar com Jesus e disse: Mestre, manda-me ir a teu encontro. Jesus disse: Vem. Pedro desceu a barca, caminhou sobre a água, mas ao sentir o vento, duvidou, teve medo e esqueceu do poder de Jesus. Assim também somos nós, diante das nossas tribulações, começamos a superá-las com um olhar fixo em Jesus. Mas no meio do caminho, somos surpreendidos pelo inesperado. E nesse momento, tiramos o olhar, o pensamento e o coração, a confiança de Jesus. Mas Pedro nos ensina algo grandioso, que no momento em que estamos afundando, nós podemos clamar a este Jesus. E Ele está lá, prontamente, como diz a palavra. Ao clamar por Jesus, prontamente Ele lhe estendeu a mão. Meus irmãos e minhas irmãs, percebamos a beleza, a profundidade, as riquezas do Evangelho de hoje. Pois Jesus, Ele nos manda ir à sua frente, mas Ele não deixa de olhar por nós. Ele estará conosco diante das nossas tribulações, diante dos nossos reveses da vida, diante das nossas dificuldades, prontamente a estender a mão e nos ajudar. Talvez essa seja a mensagem que Deus quer falar para você hoje, neste dia. Vai, lança-te, confia. E se acontecer alguma coisa, eu estarei lá, a segurar a tua mão e a te reerguer. Ao levantar Pedro, Jesus diz a Pedro, homem de pouca fé. Eles entram no barco e todos reconhecem Jesus mais uma vez como Filho de Deus. E ao desembarcarem, a notícia tomou conta da cidade e todos daquela região reconheceram a autoridade de Jesus. E aqui nós precisamos perceber algo muito importante, que aqueles que se lançam, que confiam, que caem e clamam e que encontram a mão de Jesus, serão reconhecidos, eles serão agraciados, eles receberão o reconhecimento da obediência, da oração e da confiança em Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe.